Além disso, você tem a questão da dor. A paciente começa com 35, 34 anos a sentir dor. Por quê? Porque a coluna lombar, se a curva for lombar, já vai ter degenerado, e se ela for uma curva torácica, a curva lombar vai tentar compensar a curva torácica. Então a curva compensatória, ela é uma curva que vai começar a degenerar e vai começar a ficar rígida. E aí você perde a chance de fazer uma cirurgia menor e a paciente vai ter dor, vai ter que fazer uma cirurgia praticamente da coluna inteira. Ela possui 63 graus. Ela precisa realmente operar? Qual que é a pergunta disso aqui? Tipo, eu imagino que deve ter sido muito difícil, e é muito difícil, uma mãe, um pai ir lá e levar a filha para você, para os outros cirurgiões, fazer a cirurgia dela, que ela é uma criança saudável, uma adolescente saudável. Essa é, acho que, um momento importante de você explicar isso. Assim. Realmente, por que é importante a indicação lá acima de 45 graus, 50 graus, tem a indicação cirúrgica, então ela tem 63 graus. Como que é essa decisão? O que você acaba falando para os seus pacientes? Acho que é legal você contar isso. Acho que isso... eu sou pai também, né? Então, você também. Eu também sou pai. Eu acho que, como médico, uma das grandes virtudes que eu explico para os meus residentes, a gente faz treinamento de residente todo ano, é você ter empatia. Empatia nada mais é do que você se colocar na situação dos outros. Obviamente, meus residentes, a maioria não tem filhos. E eu, como eu tenho filho, eu me coloco no lugar das pessoas. Então, por que essa é a pergunta mais comum? Porque você vendo sua filha sadia, sua filha brincando, você não vai colocar ela numa cirurgia de alta complexidade. Isso é um reflexo natural do pai. Entendeu? O pai não é médico, o pai não é fisioterapeuta e ele não consegue enxergar da maneira que a gente consegue a história natural da doença. Então, acho que isso tem que ser conversado de uma maneira bem didática, os porquês da cirurgia, o porquê que isso é uma janela de oportunidade para se operar e o porquê de você fazer isso quando a sua filha ainda não tem dor. Eu acho que é esse tripé que vai fazer o paciente entender, os pais da menina entender, os pais da filha entender, mas a resposta para essa pergunta, sendo objetiva, é sim, tem que operar. E eu faço a meia-culpa, eu falo, infelizmente sim, porque é óbvio, eu sou cirurgião, mas ninguém quer cortar a pessoa ou fazer uma cirurgia na pessoa de maneira à toa, né? Acho que a pessoa que faz isso, ela não tem escrúpulo. Claro. Deixa eu tentar ajudar ainda nessa pergunta. Então, tenta eleger assim, os principais objetivos de operar uma menina saudável ali nesse caso. Os principais objetivos você não atingir uma curva mais grave. Por exemplo, se for uma menina de 15 anos, você pensar que uma curva de 63 graus vai evoluir de 1 a 2 graus ao ano, ela vai ter com 40 anos aproximadamente de 80 a 90 graus. Então, uma pessoa com 80 a 90 graus, ela tem uma síndrome restritiva pulmonar e uma síndrome cardíaca. Qual que é o problema da síndrome restritiva pulmonar? O pulmão, você só vai ter sintoma de insuficiência pulmonar quando o seu pulmão estiver em 20%. O pulmão é um dos órgãos mais silenciosos que tem. Além disso, a caixa torácica ela vai enrijecendo, então você cria como se fosse um enfisema pulmonar, o pulmão não expande. Então, quando você opera pacientes mais velhas, todos têm um distúrbio restritivo pulmonar. E isso, quando a pessoa chega com 60, 70 anos, praticamente impossibilita a cirurgia e praticamente impossibilita uma qualidade de vida normal. Então, você imagina hoje, a gente imagina que a média de uma faixa etária de uma população saudável é de 80 a 90 anos, essa pessoa não vai atingir isso, ela vai ter uma sobrevida para 60 para 70 anos, provavelmente. Além disso, você tem a questão da dor. A paciente começa com 35, 34 anos a sentir dor. Por quê? Porque a coluna lombar, se a curva for lombar, já vai ter degenerado, e se ela for uma curva torácica, a curva lombar vai tentar compensar a curva torácica. Então, a curva compensatória, ela é uma curva que vai começar a degenerar e vai começar a ficar rígida. E aí você perde a chance de fazer uma cirurgia menor e a paciente vai ter dor, vai ter que fazer uma cirurgia praticamente da coluna inteira. Numa escoliose do adulto, geralmente, quando você tem curva fracional, o desenvolvimento da curva fracional, uma curva fracional rígida, você tem que ir até o ilíaco, que é uma cirurgia com uma performance cirúrgica muito pior, ou seja, o paciente não consegue amarrar o pé, não consegue ir no banheiro, se limpar. Então, tudo isso leva a gente a crer que a pessoa precisa operar. Além disso,
o principal trabalho relacionado nisso é um trabalho populacional sueco. E o que ele mostrou nesse trabalho sueco? Que pessoas que têm curvas, que começam a adolescência com curvas maiores que 45 graus, tem uma mortalidade maior, ou seja, essas pessoas morrem mais até 80 anos. Então, um estudo populacional. Por que esse estudo não é repetido? Porque esse estudo seria antiético você abolir a pessoa do tratamento. Então, por isso você não tem estudos novos com isso, porque você está negligenciando um tratamento que você tem evidência que reduz mortalidade. Então, isso é uma das primeiras premissas para você fazer um trabalho científico. Você sabe, você não ter conhecimento que algum grupo vai ser abolido ou prejudicado por não ser submetido àquela intervenção que você vai fazer. Então, tem que operar. Legal. Acho que explicamos bem, acho que é importante. Eu imagino, a gente também, toda vez que eu indico uma cirurgia, indico para os médicos, claro que a gente tem compaixão, a gente sabe que é uma decisão muito difícil de indicar, mas a gente sabe que é o melhor para o paciente, tá? A gente indica o que é o melhor para o paciente, independente do tratamento que vai ser, se é cirúrgico ou se é não cirúrgico. E eu vou falar um extrapolamento dessa pergunta, porque a gente tem outro problema relacionado à cirurgia, que é um problema socioeconômico, tá? E eu já vi pessoas criticando você com relação a isso, por isso que eu vou falar e vou fazer aqui a meia-culpa, porque toda vez eu te defendo e eu sei que você não faz isso. Por exemplo, o Rodrigo é uma das pessoas mais éticas que eu conheço relacionado a estabelecer os limites do tratamento dele. E muitas vezes as pessoas veem paciente seu com 70, 80 graus com colete e me falam que você indicou o colete por causa desse grau. A questão é, no Brasil a gente tem recursos escassos e você tem muitas pessoas que não têm acesso ao tratamento adequado. Isso é um dos principais problemas para mim do mês de conscientização de escoliose. Então você tem pessoas que não têm acesso ao SUS, o SUS só em São Paulo tem 3 mil pessoas na fila e você tem aí uma média de cirurgia no SUS de 10 a 15 cirurgias por dia. Ou seja, uma pessoa que entra na fila do SUS ela vai demorar de 3 a 5 anos a ser operada e a doença vai progredir. O que você faz com uma criança dessa? Infelizmente, por mais que você não tenha evidências, você tem que fazer alguma coisa. E eu acho que você colocar um colete numa criança de 63 graus que não tem acesso a cirurgia... Vai demorar 1, 2 anos para operar? 2, 3, 4 anos é a melhor coisa que você faz para tentar impedir a evolução dessa curva. Então, minha filha tem 63 graus, ela precisa e não tem condição de operar no momento, ou seja, ou ela não tem convênio, ou ela vai fazer um convênio, ou ela vai operar pelo SUS. Na minha opinião, se fosse minha filha, eu colocaria o colete, faria exercício específico até ter a condição e ter os recursos necessários para operar. Posso contar uma história dessa semana? A gente não tem diagnóstico fechado, mas é uma paciente que eu suspeito de síndrome de Marfan, que é uma síndrome neuromuscular que tem uma das causas, uma das consequências da escoliose, e foi muito interessante. Ela chegou para mim com um raio-x de 61 graus, o pessoal da minha equipe aqui viu o raio-x, e aí eu olhei para a menina, uma curva muito grave na estética. E aí eu falei assim, falei, nossa, você não parece clinicamente você tá com uma estética pior do que o exame. E ela não tinha, eu sempre peço um exame recente e ela não viu e trouxe um raio-x de 6 meses. Ela foi fazer o exame, me voltou no outro dia, ela tinha 90 graus. Então, 6 meses, claro, que eu não acredito que seja uma idiopática, nem toda escoliose vai aumentar 30 graus assim, mas talvez, agora eu vou fazer, talvez essa menina com colete com 60, eu nunca vi uma menina de 60 piorar 30 graus dentro do colete. Então, assim, que ela piora um pouco, mas que ela piore para menos. Até operar, até de conseguir... 10 graus, de 15 graus, numa evolução é mais de fácil 30, operar uma menina de 60 do que de 90, mais fácil, não é? E eu acho que tem outro aspecto do colete e do exercício que eles podem ajudar na cirurgia. Então você vê que muitos pacientes com escoliose grave, quando fazem exercício antes da cirurgia, eles têm um shift do tronco menor, eles têm uma curva mais flexível e você vai ter toda uma ajuda do tratamento conservador com relação à cirurgia. Então, eu acho que é importante.